Vamos falar agora da COP29. As delegações dos pequenos estados insulares e dos países em desenvolvimento abandonaram uma reunião com a presidência azeri da COP29 em Baku para protestar contra o projeto de acordo que estava sendo preparado. Saímos, consideramos que não fomos ouvidos, declarou um destes que saíram, enviado de Samoa em nome da Aliança dos Pequenos Estados Insulares. A ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, avaliou a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2024 no Azerbaijão como uma experiência difícil. Aliás, a ministra Marina Silva está vivendo uma sequência de experiências difíceis, né? Desde que reassumiu o Ministério do Meio Ambiente. A gente tem exatamente este trecho em que ela fala sobre isso. Vamos acompanhar. O Brasil chegou aqui de coração aberto, imbuído do propósito de contribuir até pela responsabilidade que assumiu e vai assumir a partir de agora. Infelizmente, nós estamos aqui diante de uma situação que ainda se constitui em um processo de impasse, e eu digo em processo de impasse porque pode ser resolvido, e até o último momento dessa COP, os esforços é para que possamos resolver os impasses que ainda sobrerestam. Muitas palavras negativas, né, vinculadas a Marina Silva ultimamente, né, ô Priscila? Impasse, problemas difíceis, enfim. Como é que você tem avaliado essa nova gestão da ministra Marina Silva no Ministério de Meio Ambiente? Como ela pegou uma bomba, né, na verdade, porque por causa de problemas climáticos, na verdade o meio ambiente é sempre uma bomba, e eu digo isso porque ninguém está preocupado e ligado à política a falar de meio ambiente, porque não traz uma questão de popularidade. Isso é eu não sou expert em política como é o meu amigo Ilcinho, né, para falar do que leva a populismo ou não, mas eu penso que quando você fala de uma pauta que é importante sim, porque afinal de contas essa pauta do meio ambiente atinge todos nós, né? Porque é uma coletividade, é um direito difuso e coletivo, né? Pertence a todos nós, mas eu acho que tem muita fala e antes mesmo dela ser ministra, né? Se pregava aí a ausência de queimadas, lembra quando falava, não, a gente tem que diminuir as queimadas, e eu não estou vendo atualmente, né, ações afirmativas de modo a evitar o que ela pregava anteriormente. Então, por isso que eu falo que é uma bomba, está sendo uma bomba no colo dela, porque pregava-se a diminuição de queimadas, a questão ligada ao próprio meio ambiente, e não vejo atualmente, eu vejo muito fala e pouca ação no sentido de evitar o que ela dizia que deveria ser evitado antes de se tornar ministra, né? E já que isso é uma pauta importante, Koba, eu não acho que tem que ficar só no campo da fala. Se reunir é muito importante, a gente sabe, mas eu acho que ações que sejam colocadas mais, né, em exercício, traria a ela um pouco mais de conforto, o que eu não visualizo nessa gestão atual dela. E você, Wilson? Então, eu acho que a gente for falar um pouco do desgaste da ministra, né? É porque quando estava do outro lado, ou quando estava no governo anterior, apontou muito o dedo, né? Esse governo também apontou muito o dedo. As queimadas era falta de gestão, a seca era falta de gestão, tudo era falta de gestão. Só que agora, após eles assumirem o governo, a maior queimada, não sei se da história, mas uma queimada maior que o governo anterior, o governo deles. Seca. Outras coisas, e aí coloca o problema no clima. Antes não era o clima, antes era o problema de gestão. Agora, quando eles assumem, eles falam que o problema é de questões climáticas. Aí fica fácil. Aí o que acontece? A opinião pública se volta contra elas, porque no momento onde assuntos tão graves acontecem, para ela é questão climática, e antes era questão de gestão. É esse o desgaste que ela sofre a todo momento. Mas o print é eterno, né, Kriegner? Não só em questões ambientais, mas em muitas outras. Vocês lembram aí, há pouco tempo ressurgiram prints de pessoas falando sobre a alta do dólar nos governos anteriores, de que passou dos 5, isso era motivo de impeachment, que absurdo. Desmatamento da Amazônia também, enfim, maior da história, sabe? Pois é, mas agora as coisas vão se relativizando e aquilo que era tão grave já não é tão grave assim, enfim. É triste, né? A gente vê como é bem mais fácil
falar do que fazer, né? Na hora de apontar o dedo, na hora de criticar, tá todo mundo ali pronto, vem os artistas, todos gravam vídeo, salve a Amazônia, mas na hora de fazer mesmo, a gente vê. Um dos maiores desafios até dessa COP agora foi a questão mesmo do financiamento, porque a expectativa é que os países que mais sofrem aí os impactos, né, da mudança climática, segundo que eles se organizaram, iam ter um financiamento aí de $1 trilhão, era isso que eles estavam pedindo, e aí só foi aprovado 250 bilhões, que já é muito dinheiro, só 250 bilhões, e aí é por isso que a Marina Silva está no clima de velório e também todos os outros aí nesse sentido. Eu acho que tem que mudar essa mentalidade também de que é mais dinheiro, põe dinheiro, vai jogando dinheiro nesse negócio, e aí não tem os resultados. E tem que entender o momento que o mundo está vivendo também, que é de dificuldade econômica, né? Então, essa tentativa aí de ficar colocando mais e vai pedindo mais dinheiro para poder pagar programas que nem sempre trazem resultado, dá nisso. Discurso e pouca efetividade, pouco resultado para mostrar para a população, né? É mais que isso, Kriegner, é pior que isso, na minha opinião. Porque o Ministério do Meio Ambiente, historicamente, promete muito, proíbe demais e entrega pouquíssimo. Veja essa reunião que custou caríssimo, não tem quase nenhum presidente, mas tem representantes, ministros e representantes do meio ambiente nessa altura. Não foi 250, foi 300 bilhões que eles acabaram fechando, que os países ricos prometem dar para os países em desenvolvimento. Só que eles esquecem que eles perderam um tempão, estão há 10 dias lá discutindo, gastando uma fortuna, e esquecem que eles não têm essa autonomia. Eles vão chegar nos seus países e precisam das assembleias, dos congressos, para aprovarem o envio desse dinheiro para outros países, e esteja certo, a maioria deles não vai aceitar, porque é sempre assim, prometem, exigem muito dos países em desenvolvimento, põem muito dedo no rosto do Brasil e no fim dizem que vão trazer muitos recursos e não fazem nada disso. Fala, profe. Eu penso assim, a modificação climática só não enxerga quem não quer ver o óbvio, né? Nós estamos passando por uma situação ambiental muito complicada, mas temos tratado isso muito mais na retórica do que do ponto de vista prático. Falar, discurso, trazer gente do exterior, participar de COP29 como teremos, essa de Baku. Tá faltando seriedade até nesse ponto. Vocês sabem quem foi o convidado principal dessa rodada? Agora, o Ronaldinho Gaúcho. O que o Ronaldinho Gaúcho tem? Eu sei o que ele foi fazer lá. Você sabe? Rolê aleatório. Aleatório. Ele é o rei do... Pois é, mas descaracteriza a seriedade do negócio, né? E mais, há alguns presidentes que vêm assumir agora, foi o caso do Milei e o Trump, que são abertamente contrários a essas pautas multilaterais. A tendência de que esses eventos sejam cada vez mais esvaziados e por alguns atores muito importantes, como, por exemplo, os Estados Unidos. E vamos lembrar que quando houve um certo consenso mundial para algumas pautas ambientais, fez-se muito com pouco dinheiro. Por exemplo, a questão do ozônio e a camada de ozônio. Cada vez mais a gente ouve falar menos, porque os esforços foram concentrados numa política não muito cara que gerou um certo resultado. Não resolveu por completo o problema, mas adelgaçou muito aquilo que antes era crítico. Esforços ambientais serão sempre multilaterais. Não adianta o Brasil ter uma política ambiental desenvolvida se o mundo não acompanhar. O mundo não tem fronteira. O que tem fronteira é o Estado, sempre uma fronteira fictícia. Tanto que esse caso do ozônio, porque no fundo houve muito discurso, não tem nenhuma prova de que realmente o problema estava acontecendo e muito menos de que alguma medida tenha sido tomada e tenha resolvido a questão. Foi muito mais jogada de marketing de uma empresa mundial. Tanto que, isso que o Gesualdo falava, de que precisa ser uma política multilateral e que envolva muitos atores, que quando a gente teve, há alguns meses atrás, aquela sequência de queimadas absurdas, o interior de São Paulo sofreu muito com isso, a região de Ribeirão, a região até de Lucélia ali, muitas cidades, né, com muitas queimadas, isso não aconteceu só no Brasil, isso aconteceu na América do Sul, aqui na América Latina, de uma maneira até concomitante, generalizada, né? Muita gente até atribuía essas queimadas a criminosos, né? Como se a gente tivesse uma grande associação criminosa com pessoas que estavam tanto no interior de São Paulo quanto no Peru, na Bolívia, ao mesmo tempo todos eles atearam fogo e geraram milhares, só no Brasil foram mais de 2.000 pontos de focos de incêndio, fora esses da América Latina. Então, se é um problema globalizado, que seja também resolvido de maneira global. Alguém discorda aqui? Quem quer falar sobre isso?
Senão a gente vai seguir. Eu só quero reforçar isso que você disse, né? Porque apontaram muito a questão de crime, foi crime. Houve crime, mas coisas pontuais. No fundo, o que o governo fez? Percebeu que era uma forma de tirar a responsabilidade de si. Não, é que tem criminosos, nós vamos pegar e prenderam 2, 3 ou 4 pessoas. É tudo cortina de fumaça. E a gente viu quem até... fez esse tipo de discurso foi o governo estadual. Não só. Não. Verdade seja dita. Eu lembro do dia no fim de semana, foi num sábado que começou a assustar a coisa. No domingo, o governador Tarcísio disse isso, mas no mesmo domingo à noite, ele falou: não há indícios que seja coisa de crime e não há indícios que seja de coisa de crime organizado. Aí o governo federal pegou para si esse discurso. Essa foi a realidade. E lembrando... Nesse programa apareceu um rapaz ao vivo aqui, um coronel com o qual nós conversamos, que havia sido... No domingo. E no domingo à noite, o governador Tarcísio... A verdade tem que ser trazida aqui. O governador Tarcísio disse: não, a história não foi bem assim. E a gente teve também manifestações do próprio Ministério da Justiça do governo federal, que vejam só, ministro Ricardo Lewandowski, que é um garantista, que inclusive era advogado, virou magistrado pela advocacia, do 5º Constitucional da Advocacia, primeiro aqui em São Paulo, depois foi para o STF, ele que é totalmente garantista, até aventou a possibilidade de penas mais graves, mais rigorosas para as queimadas, porque isso estava acontecendo no Brasil. Ou seja, o próprio governo federal, né, mira em eventuais criminosos, para não dizer que isso é um problema de falta de gestão do Ministério do Meio Ambiente, para não dizer que houve uma certa omissão ou qualquer tipo de falta de política pública que pudesse preservar o meio ambiente contra essas queimadas. Fala. Mas isso é falta de política de gestão até que ponto? Isso acontece na Califórnia, isso está acontecendo na Europa cada vez mais, isso está acontecendo, como nós dissemos aqui, simultaneamente em praticamente todos os países da América do Sul. Então é só gestão ou realmente nós estamos passando por uma modificação climática significativa, que sim, teve problema da camada de ozônio, nós debatemos, inclusive, sobre o problema da crise hídrica, né? Na sua visão, não haveria nunca o fim da água potável em determinado momento. Eu discordo veementemente. Nós estamos passando por um momento de crise climática significativa e que tende a aumentar. Se os esforços não foram feitos agora de forma multilateral e não pontual, de nada vale gestão ou falta de gestão aqui no Brasil se o mundo inteiro não encampar a mesma proposta. E ao que nos parece, com os governos que estão por vir, principalmente o governo norte-americano, essa não é a temática principal. Talvez eles se desenvolvam pensando neles próprios com políticas específicas, mas não dentro de um consenso multilateral que não é a ideia do Trump. E aí, alguém discorda aí? E quem teria alguma solução para essas mudanças climáticas? Como aqui no Brasil a gente poderia começar a caminhar para resolver esse problema? Nós precisaríamos de um organismo internacional sério e forte que hoje nós não temos. A ONU não consegue fazer esse papel, infelizmente. Eu tenho uma sugestão aqui. A gente já vai para mais um projeto de lei aí, hein? Sai daqui. Eu acho que o Brasil é um dos poucos países que, com capitalismo, tem condições de ajudar a resolver a situação das mudanças climáticas. E isso atende principalmente ao agronegócio brasileiro, que é a regulamentação do mercado de carbono. A partir do momento em que o produtor rural, aqui no Brasil, vender a carne, vender o produto da sua agricultura e também vender o crédito do carbono que ele economiza para esses países todos aí, mundo afora, e entenderem que isso é dinheiro, o Brasil vai ter práticas mais ambientais, mais verdes, o Brasil vai deixar de produzir mais carbono, porque vai vender esse crédito para os outros países e o Brasil vai lucrar com isso, vai ser dinheiro estrangeiro entrando no território brasileiro. O problema é que os países estrangeiros prometem nessas COP, estamos na 29ª COP, a 30ª vai ser aqui. Custam caríssimo e não resolve nada. Você sabe por quê? Porque você veja que o brasileiro, sem dúvida, o agricultor, não só o agricultor brasileiro, mas o Brasil é o país que mais preserva o ambiente de todo o mundo, pelo menos dentre os grandes. Na Amazônia, 80% de uma propriedade privada tem que ser mantido como área de preservação. Fora isso, se tiver rios, margens de rios também. Então é no mínimo 80% de uma propriedade privada na Amazônia é legal. Onde mais se pode usar a terra tem que ser destinado no mínimo 20% de reserva legal, mais as beiras de rio. É que tem gente, Diogo, que acha que vender o crédito do carbono só está vinculado a preservar tantos por cento do seu território. Não é. Tem o plantio direto, que é
sequestro de carbono, tem o uso de energia limpa, que são, aqui no Brasil, virou uma onda, mas ainda falta uma certa regulamentação para dar segurança a quem pretende investir em energia fotovoltaica e muitas outras espécies de energia limpa. E isso vai gerando crédito de carbono e o cara não precisa ficar só reservando. A parte que ele explora deixando de poluir o ambiente e ganhando dinheiro com isso. E aí você está falando, os outros países se reúnem, já está na COP29 e ninguém resolve, porque é muito mais interessante para os outros países, principalmente para os líderes políticos desses países, eles não aderirem a essa regulamentação globalizada do crédito de carbono. É mais fácil para eles chegarem aqui no Brasil e falar, vou doar 50 milhões, 100 milhões para o Fundo Amazônia. Porque daí ele doa e aí ele acha que ele pode dar pitaco. E aí começa a querer controlar. Quando, na verdade, seria muito melhor regulamentar o crédito de carbono. E aí não tem boa vontade, ele não paga tem... a responsabilidade dele. Não vai disfarçar, maquiar esse dinheiro que entra no território brasileiro de bondade, de caridade. Não, meu amigo, você quer ajudar aqui, você compra crédito de carbono, é dinheiro estrangeiro vindo aqui e você fica com tanto de crédito e pronto. Mas o Biden agora no G20 deu mais 50 milhões, né? Já tinha dado 50, deu mais 50, chegou nos 100 milhões e a promessa lá atrás era de 500, quando ele precisava parecer amigo do meio ambiente, que ainda era um pré-candidato à presidência dos Estados Unidos. Aí, como fica só na coisa da caridade, tanto faz ser 500 como prometeu ou ser 100 milhões, 20% apenas daquilo que havia prometido. E aí? Vale lembrar que ele passou por Manaus antes de vir para a COP no Rio de Janeiro, né? E o que se calcula é que o custo da viagem... G20. Antes de vir para o G20, desculpe, para o G20. O custo da viagem do Joe Biden a Manaus foi de, no mínimo, 30 milhões de dólares, no mínimo. Foram mais de 30 aviões cargueiros grandes levando e trazendo até o caminhão e o combustível para abastecer os 2 Boeing 747 que servem ao presidente dos Estados Unidos. Uma coisa assim impressionante. E o que ele fez lá? Ele foi no meio da Amazônia, fez um discurso rápido para dizer... no meio do mato. A Amazônia é nossa. Estou orgulhoso de estar aqui porque a Amazônia é nossa, é a preservação do meio ambiente para o mundo. E eu vou dar 50 milhões. Isso é migalha, é um absurdo o que Joe Biden fez em Manaus. Mas tem gente que acha bonito, né, Jesus? Tem um estudo feito pelo BID que uma política ambiental responsável implica, no primeiro momento, um desaceleramento da economia. Vocês acham que as 4 maiores economias do mundo hoje, né, Estados Unidos, China, Alemanha e Japão, que são as que mais poluem, elas podem passar por um momento de desaceleração econômica justo agora? Não. Portanto, a pauta política deles ambiental é dar migalhas, como aqui foi dito, para terceiros, para eles assumirem a própria responsabilidade. Eles são os maiores poluidores, muito mais do que nós. E a política principal tinha que ser voltada para eles, o que dificilmente vai acontecer. Ora, a gente está vendo os países que sequer querem participar da COP, que são os principais poluidores e as maiores economias. E ano que vem tem COP30, hein? COP30 aqui no Agora Brasil. Será o Neymar na COP30. Foi o Ronaldinho nessa, o Neymar será o... mais um rolê aleatório, hein? Já pensou?